Bem-vindo. Respire por um instante. Aqui, você não precisa correr, fingir força ou esconder o que sente. Este é um espaço para silenciar o mundo lá fora e ouvir o que o seu corpo tenta dizer. Cada vídeo que você vai encontrar aqui foi criado para te lembrar que o movimento é mais do que físico. É o caminho de volta para si. Então, tire o peso dos ombros. Deixe o som guiar sua mente. Há dias em que tudo parece normal. Você acorda, cumpre as tarefas, fala com as pessoas e até sorri quando é preciso, mas há algo diferente. Um cansaço que não passa com sono, um vazio que não se preenche com distrações, um incômodo silencioso que ninguém mais parece notar. É a mente tentando se fazer ouvir, implorando por um respiro, enquanto o corpo continua em modo automático. Você sente, mas não entende. Apenas segue, achando que é fase, preguiça ou fraqueza. Mas não é. É um pedido de socorro disfarçado de rotina. A mente grita quando você se cala, e quanto mais você ignora, mais alto esse grito ecoa por dentro. O mundo cobra pressa, produtividade, respostas rápidas. Mas a mente, diferente do relógio, não trabalha no mesmo ritmo. Ela pede pausa, espaço, ar. Só que ninguém ensina a escutar o próprio pensamento. E quando o silêncio chega, ele assusta. É por isso que tantos preferem o barulho. Música alta, redes sociais, compromissos, conversas vazias. Parar é encarar o espelho sem distrações e talvez ver algo que não quer ver. E é nesse medo que o grito cresce. Ele se torna ruído constante, escondido atrás de sorrisos, piadas e compromissos. Você percebe o coração acelerado sem motivo, a respiração curta, os ombros tensos. A mente tenta avisar, mas a vida moderna ensinou que sentir é fraqueza. Então você ignora, empurra para amanhã. E quando o amanhã chega, o peso é maior. A cabeça dói, o corpo trava e a alma se cala. O grito vira rotina e você nem percebe mais o quanto ele te consome. Há um momento em que a mente para de sussurrar e começa a implorar. Você sente isso no olhar distante, na vontade de sumir, no desinteresse pelas coisas que antes te moviam. É o corpo tentando traduzir o que a alma já está cansada de dizer. A verdade é simples e dura. Ninguém aguenta fingir equilíbrio por muito tempo. E quando a mente entra em colapso, o corpo obedece. Porque ele também sente o que você nega. O mais triste é que ninguém fala sobre isso. Vivemos em uma era em que todos mostram vitórias, mas escondem as quedas. O sofrimento mental se tornou um tabu moderno, disfarçado de força e produtividade. Só que a mente não entende de aparência. Ela só quer ser ouvida. Quer que alguém, nem que seja você, pare e pergunte: o que está acontecendo comigo? Essa pergunta, simples e poderosa, é o primeiro passo da cura. Enquanto você continuar tentando sobreviver sem escutar o que sente, o grito não vai parar. Ele vai mudar de forma. Vai virar insônia, ansiedade, irritação, dor física. Vai se manifestar de 1000 jeitos diferentes até que você entenda. Não dá mais para fingir que está tudo bem. A mente está falando. E quando ela fala, é porque já gritou por tempo demais. Existe um tipo de peso que não se mede em números, que não aparece nas costas nem na balança. É o peso invisível da mente cansada. O fardo de quem sorri por fora enquanto carrega o caos por dentro. Esse peso se acumula devagar, entre promessas não cumpridas, expectativas que te esmagam e culpas que você coleciona sem perceber. Ele começa leve, quase imperceptível, mas um dia você nota que respirar dói e que até o simples ato de levantar da cama exige força demais. Não é preguiça, é exaustão da alma. O corpo apenas obedece
ao que a mente não aguenta mais sustentar. Ninguém percebe esse peso porque ele é silencioso. Ele mora nos pensamentos repetitivos, nas autocríticas, na mania de achar que tudo é sua culpa. Ele está presente quando você se compara, quando duvida do próprio valor, quando sente que precisa ser tudo para todos. E quanto mais tenta agradar, mais se distancia de si mesmo. É assim que a mente vai se dobrando, não de repente, mas aos poucos, até que se acostuma a viver curvada. Você se acostuma a carregar o que não deveria, e chama isso de responsabilidade. Chama o excesso de obrigação e o sofrimento de maturidade. Só que amadurecer não é se destruir em silêncio. É aprender a colocar o que pesa demais no chão. A sociedade te ensinou que sentir cansaço é falta de gratidão, que parar é sinal de fraqueza, que reclamar é coisa de quem não tem fé. Por isso, você se cala e engole o grito. Trabalha demais, ajuda demais, se doa demais. E quando o corpo desaba, você ainda se culpa por não aguentar. Essa é a armadilha do peso invisível. Ele te convence de que descansar é perder tempo e que cuidar de si é egoísmo. É assim que a mente vai se afogando no próprio silêncio. Há um instante em que esse peso se torna físico. A respiração encurta, o peito aperta, o coração acelera. São os sinais de que o corpo tenta te avisar o que a mente insiste em esconder. Você tenta compensar, dormindo mais, comendo diferente, mudando a rotina. Mas nada parece aliviar, porque não é o corpo que está doente, é a mente que está exausta. E o corpo apenas traduz o que você não quer admitir. O problema não está na falta de força, mas no excesso de cobrança. Você carrega o medo de decepcionar, o medo de ser esquecido, o medo de não ser bom o bastante. E esse medo pesa mais do que qualquer fardo físico. Ele te impede de descansar mesmo quando o dia acabou. É o medo que te faz olhar para o teto à noite e pensar em tudo o que não deu conta de fazer. É o medo que te impede de respirar fundo sem sentir culpa. Esse é o peso invisível. O peso de querer ser perfeito num mundo que só exige mais. Mas há algo que ninguém te contou. Esse peso pode ser solto. Ele não é parte de quem você é. É apenas o resultado de uma mente que tenta sobreviver em meio ao caos. Ele não precisa te definir. O alívio começa quando você reconhece o que está carregando, quando admite que não dá mais, quando escolhe desapegar da necessidade de provar algo para o mundo. A cura começa no instante em que você entende que não precisa ser invencível, apenas humano. A mente encontra paz quando você aprende a se ouvir sem julgamento. Quando percebe que não precisa justificar o cansaço, nem esconder o desânimo. A verdadeira força está em reconhecer os próprios limites, a leveza na rendição, sabedoria na pausa e coragem em admitir que precisa respirar. O peso invisível que te dobra por dentro é, na verdade, o pedido da sua alma por alívio. E só quando você para de fingir que não sente, ele começa a diminuir. A mentira da força permanente é sedutora. Ela te convence de que resistir a tudo é o caminho da vitória, quando na verdade é o atalho para o colapso. Você começa a medir o próprio valor pela capacidade de suportar e não pela capacidade de sentir. E nesse jogo de sobrevivência, disfarçada de sucesso, perde o contato com o essencial. A força vira obrigação, o descanso vira culpa e a vulnerabilidade, um crime. É por isso que tanta gente vive cansada, carregando o peso de um personagem que não condiz com quem realmente é. A beleza no colapso, quando ele te ensina a recomeçar de verdade. O problema é que a sociedade aplaude o sofrimento disfarçado de superação. A exaustão virou medalha, o excesso virou rotina e o silêncio virou prova de maturidade.
Mas não há glória em se perder tentando parecer invencível. A mente que não descansa se esgota, e o corpo que não pausa colapsa. Nenhum propósito justifica viver em guerra com a própria alma. Você não precisa ser rocha, precisa ser rio. O rio também enfrenta pedras, mas segue fluindo. Ele não luta contra a curva, ele se adapta, contorna, continua. Essa é a força verdadeira, não a que endurece, mas a que se move. Permitir-se descansar não é desistir, é se preparar para continuar, de forma mais consciente. É nessa pausa que a mente encontra espaço para respirar e o coração reencontra ritmo. A força permanente é uma prisão disfarçada de orgulho. A força real é saber quando é hora de parar, olhar para dentro e começar de novo. O corpo sempre fala primeiro. Ele avisa antes que o colapso aconteça, mas você raramente escuta. Um dia é uma dor leve no pescoço, depois uma tensão nos ombros, uma insônia que insiste, um cansaço que não passa mesmo depois de dormir. A mente tenta negar, mas o corpo traduz. Cada dor é uma frase não dita. Cada aperto é um pensamento engolido. Cada espasmo é uma emoção que você tentou esconder. O corpo é o mensageiro da mente. E quando ele começa a gritar, é porque você ficou tempo demais, fingindo que estava tudo bem. A cultura da pressa te ensinou a silenciar os sinais. Uma dor, analgésico, um incômodo, café, um cansaço, mais produtividade. Você trata o corpo como uma máquina, esperando que ele continue funcionando, mesmo quando está no limite. Mas ele não é uma engrenagem, é um espelho. Tudo o que a mente sente, ele transforma em linguagem física. O que você chama de dor pode ser culpa. O que você chama de tensão pode ser medo. O que você chama de fadiga pode ser tristeza acumulada. Quando o corpo fala, ele não está te punindo. Está tentando te proteger. É no corpo que a verdade se manifesta primeiro. Ele percebe o perigo antes da mente racional compreender. O coração acelera, o estômago fecha, o peito aperta. É o instinto dizendo: há algo errado. Só que, ao invés de ouvir, você aperta o passo, finge controle, se distrai com o celular, se afunda em tarefas. E o corpo, sem ser ouvido, aumenta o volume. As dores pioram, o sono desaparece, o apetite muda, o humor oscila. Não é azar, é comunicação. O corpo fala a língua da alma, e cada sintoma é um pedido de pausa. Há uma sabedoria antiga que diz que o corpo nunca mente. Ele carrega memórias que a mente tenta apagar. O trauma, a perda, a culpa, tudo fica registrado nos músculos, na respiração, nos batimentos. Quando você sente dor sem causa aparente, é o passado tentando sair. O problema é que, ao invés de liberar, você reprime. Ao invés de respirar, você endurece. E quanto mais nega, mais o corpo sofre. Ele se curva, tentando sustentar o peso das emoções não vividas. Escutar o corpo é um ato de coragem. Exige silêncio, presença e humildade. É preciso se despir das distrações para entender o que está por trás da dor. Quando o corpo pede descanso, ele não está sendo preguiçoso. Quando ele chora em forma de cansaço, não é fraqueza. É o pedido mais sincero de amor próprio que você pode receber. Amar-se é também respeitar os limites do corpo. Não existe mente saudável em um corpo ignorado. O corpo não é um inimigo que te atrapalha. É o guardião que tenta te salvar. Quando ele te faz parar, é porque a alma precisa de tempo. Quando ele adoece, é porque você ficou tempo demais distante de si. E quando ele se cura, é porque você finalmente escutou. A cura, quando o corpo e a mente voltam a conversar. Quando o toque deixa de ser obrigação e vira cuidado. Quando o movimento deixa de ser estética e se transforma em expressão. O corpo é o primeiro templo, e negligenciá-lo é fechar a porta da própria paz. No fundo,
não vive o agora, porque está ocupado demais, tentando manipular o depois.